Olá novamente, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a importância de um grupo controle adequado nos ensaios clínicos. Quando nos deparamos com um artigo publicado referente a um ensaio clínico, uma das coisas mais importantes para analisarmos é se o grupo controle ou os grupos controle foram selecionados e implementados adequadamente. Se não, vejamos. Um grupo controle estudado simultaneamente com o grupo experimental é um componente essencial da maioria dos ensaios clínicos adequados. A utilidade de você ter um grupo controle foi muito bem ilustrada numa revisão sobre estudos com drogas, que mostrou o seguinte, fármacos, né, que mostrou que 83% de 52 estudos sem grupo controle indicaram eficácia do fármaco estudado, enquanto que apenas 25% de 20 estudos controlados, ou seja, com grupo controle, indicaram eficácia. Mostrando então que quando você não tem um grupo controle, você tem uma tendência a um viés, né, no sentido de demonstrar eficácia do medicamento. Então é importante que haja o grupo controle. Os benefícios ou efeitos colaterais que ocorrem durante um ensaio clínico podem resultar de muitos fatores, como nós sabemos, né? E realmente o efeito do fármaco, né, ou do tratamento, pode ser um tratamento cirúrgico, por exemplo, né, não farmacológico, é apenas um desses fatores. Temos que levar sempre isso em conta. Senão, o que poderia então influenciar os resultados do ensaio clínico? A história natural da doença, importantíssimo. Muitas doenças têm flutuações, com melhoras e pioras cíclicas. Efeitos inespecíficos do tratamento, e nós vamos ver, por exemplo, podemos citar aí o efeito placebo, né? O acaso, simples acaso, e vieses também introduzidos pelo pesquisador, geralmente por falhas no delineamento da pesquisa. História natural da doença. Então, muitas condições clínicas são caracterizadas por melhoras e recaídas, muitas vezes recorrentes, né? E o que nós vemos na prática é que muitos pacientes tendem a participar de um ensaio clínico justamente quando eles estão em piores condições, né? Haveria, então, uma tendência natural, por essa natureza cíclica da doença, né, de eles melhorarem após entrar no estudo, né? Quer seja a terapia testada eficaz ou não. Também, outros fatores que podem influenciar a evolução do paciente, a atenção recebida durante o ensaio clínico, a expectativa do médico e do paciente em relação ao tratamento, né? O efeito placebo, que já mencionamos antes, né, pode ser associado também a efeitos colaterais em aproximadamente 19% dos pacientes. Então é interessante perceber que em muitos ensaios clínicos, os pacientes que estão fazendo uso de uma droga totalmente inócua, né? Não é uma droga, então é um placebo, né? Por exemplo, uma solução semelhante à água com açúcar, né? Eles podem também relatar efeitos colaterais. Isso foi documentado numa revisão de 109 ensaios clínicos controlados. Então, a existência de um grupo controle estudado simultaneamente com o grupo experimental seria, então, a melhor maneira de se assegurar de que os resultados obtidos são relacionados ao tratamento em si, e não à história natural da doença ou a efeitos placebo, já que estes tenderão a influenciar igualmente tanto o grupo experimental quanto o grupo controle. Quando é que há exceções em que nós não precisamos ter um grupo controle no ensaio clínico? Então, os únicos ensaios clínicos que podem prescindir dos controles são aqueles que estudam tratamentos de doenças que são universal e rapidamente fatais, pois qualquer sobrevivência seria o resultado do tratamento. Por exemplo, fibrilação ventricular, né? Não foi necessário realizar estudo com o grupo controle para verificar que a cardioversão elétrica funciona, né? Pode salvar a vida e reverter a fibrilação.
E também condições nas quais o resultado é uniforme e bem documentado. Quando você tem uma medicação, por exemplo, que age em praticamente 100% dos casos de uma maneira bem documentada, você pode também prescindir do grupo controle. Ora, sendo o grupo controle importante, é óbvio que a escolha de um grupo controle apropriado é crítica no desenho de um ensaio clínico, né? Quando é que nós podemos usar um placebo? Essa, então, é uma dúvida frequente, né? Os estudos com placebo são factíveis, são adequados para doenças para as quais não existe um tratamento comprovadamente eficaz. Porque se existir um tratamento comprovadamente eficaz, o grupo controle não poderá ser placebo, ele será o tratamento usual, atual, já comprovado, né? Nós vamos então comparar um novo tratamento com esse tratamento atual que já se mostrou eficaz, para verificar se o novo tratamento não seria ainda melhor. Quando existe um tratamento eficaz, grupos tratados com esse medicamento ou com tratamento padrão, em doses adequadas, serão os controles mais adequados. Ora, controles tratados com placebo também são inapropriados em caso de doenças fatais, né, por motivos óbvios, né, éticos e lógicos também. O uso de controles históricos. Frequentemente, nós somos tentados a utilizar, e muitos autores também, a publicar trabalhos em que comparam um grupo tratado atualmente no determinado hospital, com determinada medicação ou tratamento, com outro grupo de pacientes mais antigos, tratados anteriormente naquele mesmo hospital, por exemplo, com outro tipo de medicação ou de tratamento. Isso é muito utilizado, por exemplo, no caso de doenças incomuns, doenças raras, né, para as quais você não consegue arregimentar um novo grupo experimental e controle, né? Então, nesses casos, é difícil você fazer comparações sem vieses. Por quê? Os grupos históricos, controles históricos, eles sofrem de uma dificuldade de você assegurar mesmas condições para ambos os grupos. É praticamente impossível. As condições no hospital, no passado, eram totalmente diferentes no que se refere à enfermagem, à alimentação, a estrutura física, outros tipos de cuidados adicionais que os pacientes recebiam ou não, né? Esses cuidados suplementares, então, eles são introdutores, né, no estudo de diferenças, né, que não são facilmente sanáveis. É possível fazer estudos válidos com controles históricos? Sim, mas não é fácil por esses motivos que acabei de falar, né? Exemplo, o interferon alfa foi introduzido e recebeu aprovação da Food and Drug Administration, FDA, para o tratamento da leucemia de células pilosas, né, hairy cell leukemia, tendo como base pequenos ensaios que utilizaram controles históricos, mas sempre levando em mente aquelas diferenças, né, que nós não podemos deixar de ter quando utilizamos controles históricos. A obtenção também de controles adequados é difícil em doenças incomuns, doenças raras, né? Como fazer nesses casos? Uma abordagem bastante comum é utilizar múltiplos centros para recrutar números adequados de pacientes. Então, pode ser feito um ensaio clínico multicêntrico, que ocorre em diversos hospitais, muitas vezes até em diferentes cidades do mesmo país ou até em diferentes cidades do mundo, né? Essa abordagem pode levar, entretanto, assim como é um problema que havia também com os controles históricos, né, a diferenças importantes de protocolos ou então de seleção de pacientes. Isso pode resultar em resultados significativamente diferentes nos diversos centros, né? Um exemplo, num estudo multicêntrico de fotoforese para o tratamento do linfoma cutâneo de células T, um centro teve um índice de resposta inexplicavelmente baixo, de apenas 29%, em contraste com outros 4 centros que tiveram um índice combinado de resposta de 83%. Então, isso pode estar relacionado com condições locais naquele centro que resultaram uma pior performance do tratamento. Ou
uso inadequado do equipamento pelo pessoal técnico do hospital, por exemplo, poderia ser um fator, e outros fatores também podem estar em jogo. Outra abordagem com relação a controles é utilizar o paciente como seu próprio controle, no chamado estudo crossover, né? Então, nos estudos crossover, o paciente, então, ele vai receber um tratamento durante um tempo e depois de uma fase de washout, ele vai ter um outro período em que ele recebe o outro tratamento que está sendo comparado com o tratamento inicialmente utilizado. E as diferenças entre a resposta aos diferentes tratamentos pode ser, então, avaliada no mesmo paciente. Outro tipo de estudo também muito utilizado em dermatologia são os estudos fracionados, ou split studies, nos quais metade do corpo é tratada de um modo e a outra metade com outro, por exemplo, com cremes dermatológicos. No estudo crossover, há algumas limitações, né? Então, os pacientes servem como seus próprios controles, são comparados períodos com e sem tratamento. A ordem de recebimento dos tratamentos, teste e placebo, deve ser randomizada, né? Porque se você faz todos os pacientes são tratados com os medicamentos na mesma ordem, a exposição aos diferentes tratamentos realizada na mesma ordem, isso pode gerar um viés. Pode haver uma diferença do tratamento ser utilizado inicialmente ou na etapa posterior. Então, o ideal é que metade dos pacientes sejam tratados recebendo primeiramente a droga X, e enquanto a outra metade vai receber inicialmente a droga Y, e depois a troca, o crossover, né? O momento em que os pacientes fazem o crossover de um tratamento para o outro também pode ser uma fonte de viés, principalmente naquelas doenças que têm um comportamento cíclico, né? Então, idealmente, o crossover deve ocorrer no tempo pré-determinado, por exemplo, após 10 semanas do primeiro período de tratamento, e tanto o paciente quanto o avaliador deve estar cego quanto ao momento dessa mudança de tratamento, para evitar novamente a introdução de um viés, né? Vejamos problemas que podem surgir no estudo crossover. Imaginemos então uma doença de natureza cíclica, em que pacientes que vão mal no grupo placebo têm o seu crossover permitido para o grupo ativo, né? Ou então que pacientes no grupo ativo que vão mal têm a sua dose aumentada. Então, esse tipo de manipulação pelo pesquisador dará a impressão de que um tratamento é eficaz, mesmo que não seja, e vai tender a exagerar o tamanho do efeito de um tratamento, caso ele seja eficaz, né? E aqui é somente um exemplo de doença cíclica, né, que o paciente vinha mal e, pela própria doença, ele teria a tendência de melhorar. Alguns deles teriam a tendência de melhorar em seguida, não é? E justamente pode coincidir com a época em que você faz o crossover para o outro tratamento. Os estudos crossover também devem ser limitados às doenças nas quais o tratamento é de ação rápida, pontual, né? E que a gente espera que a condição do paciente volte à linha de base assim que a gente para o tratamento, né? Se o tratamento, por outro lado, tem efeitos mais prolongados, é muito importante nós termos um período suficiente de washout, né? Um período que nós temos certeza de que o efeito da primeira fase de tratamento com determinada droga vai retornar, vai se exaurir esse efeito e o paciente vai retornar à linha de base antes que nós possamos, na segunda etapa, testar o outro medicamento, a outra terapia, né? E isso é muito importante também porque a perda de pacientes em estudo crossover pequenos pode levar a grandes alterações na validade e também no poder estatístico dos resultados. E os split studies, aqueles estudos dermatológicos em que você trata metade do corpo com um creme, com um fármaco tópico e outra metade com outro fármaco tópico. Esses fármacos aplicados topicamente podem ser translocados sem querer para outras regiões do corpo. E também, muito importante, pode ocorrer absorção sistêmica do fármaco. Isso deve ser levado em conta também.
Muito bem. Então, obrigado por prestarem atenção nessa pequena exposição, né? E lembrando então a vocês que todo esse conteúdo e mais conteúdo ainda está presente também no nosso livro Análise Crítica da Pesquisa Clínica.